Olá, seja bem-vindo e bem-vinda. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar de um tema muito importante dentro da ciência de dados, que são as séries temporais. Eu vou trazer para você um exemplo bem detalhado e passo a passo aqui como a gente cria e analisa uma série temporal. Então, vem comigo! Uma série temporal nada mais é do que a gente analisar uma série de pontos de dados ordenados no decorrer de um tempo. Ou seja, a gente pode medir como uma situação ocorre durante um período. E as séries temporais, elas podem ser aplicadas em qualquer ramo, em qualquer mercado. Por exemplo, a gente pode utilizar no mercado financeiro para analisar a evolução de determinadas ações, criptoativos, índices da bolsa, taxas de desemprego. Em ciências sociais, por exemplo, a gente pode medir a taxa de natalidade no decorrer de um período. Na área de epidemiologia, a gente pode medir as taxas de doença, taxa de mortalidades e uma série de coisas. Em qualquer ramo, em qualquer área de negócio, a gente consegue empregar uma série temporal para a gente fazer uma determinada análise e até para gerar projeções futuras para isso. Nesse nosso exemplo, a gente vai criar uma série temporal para medir e analisar os preços do Bitcoin. E vamos fazer isso utilizando o período de um ano até hoje. E também a gente vai usar o método de Monte Carlo para tentar medir essa tendência nos próximos 6 meses. Então, o nosso estudo de caso vai ser o seguinte: a simulação de Monte Carlo e séries temporais para a modelagem financeira. A primeira coisa que a gente precisa fazer é carregar os pacotes que a gente vai usar. Então, o que a gente vai fazer? A primeira coisa, a gente vai fazer o import da biblioteca YFinance e vai colocar um apelido para ela como YF. O que é essa biblioteca? YFinance é a biblioteca do Yahoo Finance, onde a gente consegue coletar os dados ali em tempo real de determinadas ações, de determinadas criptomoedas. Nesse exemplo, a gente vai usar o Bitcoin, mas eu vou mostrar para vocês aqui o site, para vocês verem como que vocês podem também fazer isso utilizando outros tipos de ações, outras criptomoedas. E claro, para estudo, isso é muito bom. Eu vou mostrar para vocês o site. É o Yahoo Finance. Basta digitar finance.yahoo.com. A tela inicial que vai abrir é essa tela aqui. Você pode, por exemplo, verificar criptomoedas. Você pode vir aqui em Cryptocurrencies e ele vai te dar todos os códigos ali das moedas. Tá vendo? Tem inúmeros ativos ali. E aí você pode dar uma navegada também, porque, por exemplo, tem dados da SP500, Dow Jones, Nasdaq. Você pode utilizar isso aqui para fazer uma série de testes e aprimorar o seu aprendizado. Eu vou te mostrar agora lá no Python como que você pode coletar esses dados e utilizar para fazer as séries temporais. O NumPy e o Pandas a gente vai importar também, porque a gente vai trabalhar ali com os dados, vai tratar esses dados, vai utilizar os data frames. A gente vai importar o Matplotlib e o Seaborn, que são para gerar os gráficos. A gente vai importar a biblioteca SciPy, que é para fazer cálculos estatísticos. Vamos importar a biblioteca Warning só para ignorar aqui os warnings de avisos futuros e depreciações, para não ficar aparecendo um monte de mensagem de alerta. E aqui a gente já vai formatar os parâmetros do nosso gráfico. A gente já formata ele aqui todo de uma vez para os gráficos saírem no mesmo padrão, no mesmo tamanho, na mesma cor. E por último a gente vai tratar os valores monetários com 2 casas decimais, porque senão quando a gente coletar os dados, eles vão vir com 4, 5, 6 casas decimais. Aqui a gente vai formatar para ficar com 2 casas decimais, como a gente está acostumado a visualizar as informações. Então olha só, agora aqui a gente vem em importa os pacotes, importamos e vamos carregar os dados. Como que a gente vai carregar os dados? A gente vai utilizar lá a nossa biblioteca que a gente colocou um apelido de YF e vamos passar o método ticker e passar a sigla do que a gente quer baixar e analisar. A gente viu lá, aqui nesse site, dá uma olhada, a gente entrou aqui em Cryptocurrencies. Qual que é o código do Bitcoin? BTC-USD. Então a gente vai passar esse código aqui dentro desse método. E aí a gente vai armazenar isso dentro de uma variável chamada cotações. Aqui eu estou deixando para vocês a opção dos períodos, porque a gente pode utilizar de 1 dia, de 5 dias, 1 mês, 3 meses, 6 meses,
1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos e o total aí independente de período. Claro, de acordo com que o criptoativo ou a ação que você estiver baixando ou qualquer coisa que você estiver baixando tenha dados nesse período. Então vamos lá, vamos carregar aqui, vamos importar aqui as nossas cotações. Já importamos e aqui a gente está dando um head no arquivo e olha só, a gente tem aqui a data, a abertura, o valor de abertura, o valor mais alto, o valor mais baixo, o valor no fechamento, o volume de transações e aqui dividendos e stock splits. Essas duas variáveis elas não são relevantes para esse exemplo e a gente não vai utilizá-las. Então a gente vai, no próximo comando, a gente vai excluir essas variáveis do nosso data frame. Aqui tem um detalhe muito importante que a gente precisa se atentar quando a gente está trabalhando com séries temporais. Sempre a variável de data ela tem que ser o índice do nosso data frame, do nosso conjunto de dados. Nessa biblioteca do próprio Yahoo Finance, quando a gente utiliza esse método aqui, utilizando a biblioteca do Yahoo Finance, ela automaticamente já deixa o campo de data como o índice ali dos dados. Porém, se a gente estiver importando um arquivo aleatório e a gente for analisar os dados desse arquivo, a gente vai precisar fazer dessa forma. Vamos supor que a gente vai ler um arquivo CSV. A gente vai carregar o arquivo, a gente precisa colocar um parse dates como true e a gente precisa colocar o parâmetro index call como o nome do campo que é a data. Ou seja, se no nosso arquivo a gente tiver o campo data ou tiver data inclusão, data alteração, data cadastro, enfim, aqui é o nome do campo que a gente vai setar ele como o índice ali do data frame que a gente vai importar os dados. Por quê? Porque quando a gente plotar os gráficos, automaticamente o Panda ele já vai entender ali que a gente está trabalhando com séries temporais e ele já vai colocar essas datas como o índice da sua série. Por quê? A série temporal nada mais é do que a gente quer medir uma determinada situação em alguns dados durante um período. Então, por isso, a gente tem que deixar o nosso campo de data sendo o índice dos nossos dados, ok? Mais para frente, quando a gente terminar essa série temporal aqui, lá no final desse vídeo, eu vou fazer um exemplo para mostrar para vocês também como funciona isso na prática. Então aqui vamos continuar. Aqui a gente já viu aqui o nosso head do arquivo e aqui a gente vai fazer o seguinte. A gente vai estar dropando, ou seja, a gente vai excluir, tá? A coluna dividends e a coluna stock splits. Aqui a gente passa o axis 1 porque é o eixo, porque a gente quer excluir uma coluna. E o in place true significa que automaticamente ele já vai fazer isso e fazer a alteração dentro daquele data frame. Aqui depois a gente vai renomear as colunas, só para facilitar. Então a gente vai chamar de abertura, máximo, mínimo, fechamento e volume. E depois a gente vai dar um head no arquivo. Então olha só, vamos executar. Pronto, a gente já renomeou as colunas. Tiramos essas duas colunas aqui, a gente já removeu do nosso data frame. E agora a gente já tem ali o data frame mais higienizado, vamos dizer assim. Aqui vamos observar quais são os dados que a gente tem. A menor data e a maior data. Então a gente executa aqui esse comando. Então olha só, a gente tem, como a gente colocou lá período de 1 ano, aqui ó, a gente passou aqui o período de 1 ano. Então na data que eu estou gravando esse vídeo, hoje é dia 12/9 de 2022. Então olha só, a maior data ele trouxe até hoje e a menor data, que é 1 ano para trás, 12/9 de 2021. Que legal, né? Isso facilita muito. Essa biblioteca do Yahoo Finance ela é muito boa para a gente fazer vários estudos e trabalhar e fazer vários testes com análise temporal. Agora aqui a gente vai fazer um filtro só para a gente ver os valores ali referente à última cotação. A gente está fazendo filtro direto pelo índice porque a nossa data é o índice. Então se a gente trazer o maior índice é a data mais atual. Então olha só, na maior data ali que a gente tem, ou seja, que é a data de hoje, 12/9 de 2022, a gente tem essa cotação, a abertura, o valor máximo até o momento, o valor mínimo, o fechamento até o momento e o volume. Agora aqui nessa outra célula a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar um data frame chamado retorno diário e a gente, com base nos dados do fechamento, a gente vai ver a variação de preço de um dia para o outro em percentual. Esse comando aqui, esse método
PCT_change, ele faz isso, ele vai pegar ali a data do dia anterior, por exemplo, e ver a variação de hoje e vai atribuir um percentual. E no final drop NA é só para, se tiver algum campo com valor nulo, a gente tirar isso, porque a gente precisa tirar valores nulos do nosso data frame antes da gente gerar ali a nossa série temporal. Então olha só, a gente vai criar aqui, a gente criou um data frame com todas as datas e a variação de preço de um dia para o outro. Então, por exemplo, do dia 13/9 para o dia 14/9 variou 5%. Do dia 14/9 de 2021 para o dia 15/9 de 2021 variou 2%. E assim por diante. Então agora que a gente já criou esse nosso data frame aqui, retorno diário com a variação de preço, a gente vai juntar esse data frame com o nosso data frame original, que é o data frame chamado dados. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um merge aqui, vamos colocar o nosso data frame dados, o nosso data frame retorno diário e vamos ali fazer uma junção pelo campo data, ou seja, ele vai pegar essa variação aqui de acordo com a data ali que ele tem nos dois data frames e vai incluir essa coluna. Então olha só, se a gente executar, a gente agora tem no nosso data frame, além dos campos que a gente já tinha, das variáveis que a gente já tinha, a gente tem a variação diária, o percentual de variação diária de um dia para o outro, com base no fechamento. Agora aqui a gente vai ver os nossos tipos de dados, vamos ver quantas observações e linhas a gente tem. Vamos ver aqui no shape do arquivo, então a gente tem lá 365 registros, linhas e 6 colunas. Que é o que? A gente coletou dados de um ano até hoje, então a gente tem 365 registros, ou seja, é um registro para cada dia do ano. E vamos ver aqui um resumo estatístico só para a gente conhecer aqui os valores, como os valores estão ali das nossas variáveis. Então olha só, a gente vai utilizar para a nossa série temporal a coluna fechamento, que a gente quer ver o fechamento diário ali do preço do Bitcoin. Então a gente tem ali 365 registros, a gente tem uma média de preço, um desvio padrão ali de 13 mil, uma média de 38.900, o mínimo, o primeiro quartil, a mediana, que é o segundo quartil, o terceiro quartil, valor máximo. E agora, a partir daqui, a gente começa a analisar a nossa série temporal e a gerar os gráficos para ver essa série temporal. Então, olha só, aqui a gente já criou um gráfico de série temporal, que é o que? A gente está analisando lá todo o período do preço no decorrer das nossas datas. Então, olha só, a gente começa lá em setembro de 2021 e vai até setembro de 2022. E a gente tem toda essa evolução aqui, mostrando o que aconteceu ali com o preço em cada dia, durante todo esse período. Aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer o retorno diário acumulado. Ou seja, essa função camprod, ela nada mais faz do que ela vê o valor acumulado ali. Então quando a gente gerar ela, e a gente vai pegar o valor máximo, olha o retorno acumulado. Então o retorno acumulado é de 46%. E para que a gente precisa desse retorno acumulado? A gente vai utilizar isso quando a gente for fazer a projeção da tendência mais adiante. Eu vou mostrar para vocês. Aqui a gente vai agora calcular a média e desvio padrão, porque no método de Monte Carlo a gente vai precisar utilizar essas informações para poder fazer projeções futuras. Então olha só, vamos calcular aqui a nossa média e vamos calcular aqui o nosso desvio padrão. Tá? Então a gente está calculando a média do retorno diário e o desvio padrão do retorno diário. A média do retorno de fechamento diário é menos 0,001 e o desvio padrão de retorno de fechamento é 0,035. Então aqui a gente sabe que, por exemplo, quando o desvio padrão é baixo, significa que não tem muita dispersão dos dados em relação à média. E aí os dados eles seguem uma distribuição ali, quanto menor o desvio padrão, mais normal é a distribuição. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui porque o objetivo não é esse, eu só quis fazer essa observação e essa colocação. Aqui eu coloquei uma observação para vocês porque é o seguinte, criptoativos, Bitcoin, Ethereum, qualquer outra criptomoeda, se você quiser fazer testes aí depois, elas têm operação durante todos os dias, né? Não é igual ações normais
que é só de segunda a sexta. Então aqui por isso que a gente vai considerar 364 dias do ano, tá? E por que 364? Porque a gente vai desconsiderar o último dia. Se você estiver utilizando ali, trabalhando, fazendo um teste ali com qualquer outra ação normal que opere de segunda a sexta, então você tem que considerar 252 dias do ano. Por quê? Porque são as operações somente de segunda a sexta, aí você vai estar desconsiderando sábado e domingo. Então olha só, aqui a gente vai fazer o que? A média e o desvio padrão no ano. Então olha só, aqui a gente tem uma média de retorno diário ali anual e uma média também do desvio padrão no ano. Agora a gente vai fazer um plot desse retorno diário, olha só. Aqui a gente pode observar a mesma coisa, aqui é um outro plot, aqui só que em vez de a gente estar plotando o valor do fechamento, a gente está fazendo ali o gráfico da série temporal, só que do retorno diário. Então olha a variação desse retorno aqui, ó. Tá vendo? A gente pode observar que aqui ele tem alguns picos, tá? Aqui um pico para baixo, aqui um outro pico para baixo, mas em média ele fica aqui, ó, nessa faixa aqui, ou seja, 0,05 e menos 0,05, ou seja, aqui ele tem um retorno diário de 5% para mais ou 5% para menos, isso oscila. Então olha só, aqui ó, com apenas 4 grandes variações, o retorno diário tem sido constante ao longo do tempo. Vamos criar agora um histograma com a distribuição desse retorno diário. Olha só, aqui a gente vai criar um histograma. Olha lá, no histograma a gente sabe também que a gente consegue ver como está essa distribuição dos dados. Tirando essa parte aqui, no caso que seria a cauda, olha como a gente tem os dados aqui, eles não estão perfeitamente distribuídos ali numa distribuição gaussiana, mas a gente consegue utilizar para esse nosso exemplo e a gente não precisa ficar fazendo muito tratamento de dados para não fugir do nosso objetivo aqui. O que a gente vai fazer para ser mais rápido ali nesses dados e deixar eles mais equalizados? A gente simplesmente vai aplicar ali uma transformação de logaritmo na coluna dos dados do fechamento. Se a gente agora olhar o plot, pode ver ó, que mesmo com o logaritmo ali aplicado, ele não vai mudar muito. O logaritmo nada mais é do que ele vai mudar ali só a escala dos dados. Nada mais, não vamos entrar nesse detalhe aqui também, porque não faz sentido ver isso em detalhes para esse nosso exemplo. Aqui o nosso foco é série temporal. Olha só, agora se a gente vê ali um plot de novo ó, da nossa distribuição, pode ver que com a aplicação do logaritmo ele vem um pouquinho aqui para o meio. A distribuição ficou um pouquinho melhor. Olha só, aqui ele estava mais para a direita, tá vendo? Se a gente pegar aqui, ele está mais para a direita aqui do que para o centro. Aqui ele já ficou um pouquinho mais no centro. Para isso, para a gente fazer a nossa projeção ali, já está ótimo. Agora vamos ver aqui o valor histórico. Como a gente olhou lá que a gente teve uma variação de em torno de 5% para mais e para menos, então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai trabalhar ali com um nível de variância de 95% e a gente vai criar ali o percentil, tá, dos logs diários, do nosso dataframe log diário, e vamos colocar 100 menos o valor aqui do nível. Então nada mais vai ser do que 5%. Olha só. Menos 0,05, a gente vai trabalhar com uma variância de 95%, ou seja, certeza de que as perdas diárias não excederão o VAR em um determinado dia com base nos valores históricos. A gente está considerando com os nossos valores históricos, porque olha só, nos nossos valores históricos a gente viu aqui que a gente tem aqui, ó, a maioria das variações está aqui, ó, entre 5% para mais e 5% para menos, certo? Então a gente vai considerar essa mesma medida na nossa projeção futura. Aqui a gente vai fazer aqui a raiz quadrada para utilizar aqui os próximos 5 dias. Olha só, a gente vai fazer ali a nossa variância. Qual que é o nosso VAR? Menos 0,05 vezes a raiz quadrada de 5. A gente vai chegar nesse nosso número aqui para o VAR dos próximos 5 dias. Aqui a gente vai criar um valor histórico condicional. É a mesma coisa, tá vendo? Só que a gente vai pegar o nosso retorno diário depois e vai subtrair pela nossa variância que a gente definiu aqui em cima. E aqui com esses dados agora, a gente vai entrar para fazer a parte de simulação de Monte Carlo. Ou seja, a gente vai utilizar aquele método de Monte Carlo para a gente fazer uma simulação e tentar projetar os próximos 6 meses
como que vai ser ali o valor, como que o valor do fechamento, tá, vai se comportar nos próximos 6 meses, ou seja, nos próximos 180 dias. Então olha só, a série temporal em si é isso aqui. A série temporal é isso. A gente está analisando um determinado dado, que é o que? A gente está vendo ali o preço diário de fechamento da ação num determinado tempo. Isso é uma série temporal. A gente está analisando uma situação no período de tempo e a gente analisa isso no decorrer do gráfico. Isso é uma série temporal. A gente já analisamos a série temporal, a gente consegue fazer várias análises. Se você tiver, por exemplo, um dataset em mãos que tenha também horários que você queira medir, separar o que é sábado e domingo, feriado, que seja outras situações, que seja, por exemplo, você esteja fazendo uma análise ali de um restaurante e você quer ver, né, numa série temporal, como que é o consumo dos pratos ali do restaurante no decorrer do tempo. Você pode separar durante o período semanal, durante o final de semana, e pode fazer por horários, por almoço, por jantar, e assim por diante. Isso pode ser empregado em qualquer campo, não se esqueça. E é dessa forma, é simples esse tipo de análise. E aí a gente já entra em análise exploratória, outras análises que a gente pode fazer para ir coletando insights. Agora a gente vai fazer aqui a simulação para ver como que vai ser a projeção futura disso. Que a gente vai usar esse método de Monte Carlo. Isso aqui é um bônus, é um plus que eu quero trazer para vocês para passar mais conhecimento, para tentar ajudar um pouquinho mais vocês que estão vendo o vídeo. Por isso que eu falo para você, se inscreve aqui no meu canal, porque toda segunda, quarta e sexta eu posto vídeos com esse tipo de conteúdo, sempre bem detalhado, passo a passo, trazendo muitos exemplos práticos. Então vale a pena, e eu creio que esse material pode te ajudar bastante. E os vídeos que eu posto aqui, meu objetivo é te ajudar bastante com conhecimento, passando exemplos. Então vale a pena, se inscreve aqui no meu canal. E vamos lá, continuando, vamos fazer aqui a nossa cereja do bolo. Isso é bem legal, vocês vão ver só. Aqui a simulação de Monte Carlo, o que a gente vai fazer? A gente vai aqui, quantos dias a gente quer medir para frente, a gente quer simular 180 dias, tá? Então a gente colocou isso numa variável chamada dias posteriores. Quantas simulações a gente quer fazer? Com base nos dados que a gente coletou de desvio padrão, de média, a gente quer fazer aqui 2.500 simulações. O que é isso? A gente vai fazer aqui 2.500 simulações e pegar ali a média dessas simulações para fazer a projeção do preço. Aqui poderia ser 1.500, 2.000, 3.000. O valor da cotação, olha só, o último preço. Vamos confirmar se realmente é esse último preço. Lembra que aqui em cima no início a gente coletou aqui as informações lá do último preço? Fechamento aqui é o último preço, então é 22.307 até o momento que a gente coletou os dados. Então vamos mudar lá embaixo para 22.307. Aqui a gente vai alterar, ó, 22.307, certo? Podemos deixar aqui zerado. Aqui a gente vai criar um array vazio que chama results, tá? Aqui é um array vazio com as simulações e a gente vai incluir nesse array as simulações e os dias posteriores, ou seja, todas essas simulações que a gente vai fazer com essa variável. Aqui a gente só está incluindo o seguinte, na variável results é um array vazio que ela vai conter as simulações e os dias posteriores. E olha só, aqui a gente vai fazer um for para cada simulação. Então a gente tem 2.500 simulações. Para cada for que ele fizer, ele vai pegar aqui um retorno aleatório. Então ele vai fazer ele vai usar a função aqui randômica, tá, do Python para fazer um retorno aleatório. Só que ele vai passar como parâmetro o log da média diária, de retorno diário, que a gente calculou lá em cima. O log do desvio padrão, que vai ser o que? Vai ser a escala disso, para ele gerar a projeção. E o tamanho, qual que é o tamanho? Os dias posteriores. Ele vai gerar 180 dias para frente. E aí a gente vai pegar aqui o último preço, que a gente definiu aqui, que a gente olhou lá no nosso registro de dados, o último preço, e ele vai multiplicar pelo valor acumulado desse retorno que a gente está fazendo aqui, que é o retorno randômico seguindo uma distribuição normal, para a gente poder projetar isso. Esse looping aqui, essa parte, ele vai fazer isso. Então olha só, vamos executar,
a gente já executou isso, então aqui a gente tem agora nos resultados, a gente tem o resultado dessas simulações geradas. Aqui a gente precisa definir o índice ali da série simulada, ou seja, como que a gente vai projetar isso? Hoje a gente está no dia 12/9, então a gente quer projetar isso a partir de amanhã, dia 13/9. Quantos períodos a gente quer fazer? Os dias posteriores. Quantos dias posteriores a gente definiu aqui? 180 dias. Então a gente quer fazer nos próximos 180 dias, que são 6 meses. E qual que é a frequência aqui? A frequência que a gente quer fazer é a frequência diária. A gente quer fazer essa simulação dia por dia. Aí a gente vai criar aqui um data frame resultados e a gente vai fazer o que? A gente vai passar esse resultado, a matriz aqui transposta, esse T maiúsculo é que a gente vai fazer aqui uma matriz transposta desses resultados, ou seja, a gente só vai inverter ela. E o index, ou seja, esse aqui index é o parâmetro ali do nosso data frame, que vai ser o índice dele. Vai ser a variável que a gente nomeou também de index, tá? Então, ó, qual que vai ser o index? Vai ser o campo data. E agora aqui a gente vai fazer o gráfico da série temporal com a projeção. Então, olha só, aqui tem algumas coisas que a gente precisa se atentar. Aqui, o valor máximo, a gente vai colocar o valor ali que a gente tem na nossa cotação. Pode deixar a cor laranja. Aqui é somente o título do gráfico, tá vendo? Tamanho. Aqui o preço histórico, aqui o último preço. É só para nível de informação, esse aqui não vai influenciar. Esse aqui influencia, porque é na linha que a gente vai traçar ali dentro do gráfico, na cor laranja. Aqui é só ali a informação que vai ficar na legenda. Agora, o fechamento ali, o campo de fechamento, até quando que a gente vai projetar? A gente não está projetando ali 180 dias, 6 meses? Então a gente vai colocar até o último dia ali de março. Poderia ser aqui também de fevereiro ou de abril, mas o ideal é que fique em torno ali, se a gente está projetando 6 meses para frente, então olha só, a gente está em setembro. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. A gente vai fazer ali até o último dia de março. Por quê? A gente já está pegando isso no meio de setembro, então são praticamente 180 dias. Aqui a gente vai aplicar ali a média, tá? Vai fazer um apply ali da média. A gente vai simplesmente pegar também a média dos resultados, vai aplicar uma função ali em cima do nosso log de desvio de retorno diário e vai fazer um plot disso, olha só. Então olha só, agora a gente gerou dois gráficos. O gráfico de cima são as simulações que nós fizemos. Então aqui a gente tem a nossa série temporal, tá? Que são os dados igual que a gente tem no gráfico anterior. E aqui a gente está gerando as 2.500 simulações. Aqui esse gráfico de cima é mais a nível informativo, tá? Para a gente demonstrar essas simulações. Fica a critério, querer demonstrar simulações ou não. Então aqui a gente colocou ó, o último preço e o preço histórico. Aqui agora, esse gráfico aqui de baixo, são os resultados das nossas simulações. Então olha lá, resultado médio Monte Carlo, 2.500 simulações. Olha só, a gente está, né, de 2021, a gente criou aqui a nossa linha da série temporal, que até aqui é onde a gente tem os dados. Até esse ponto aqui, até onde a gente tem os dados até aqui. Aqui, essa linha laranja, é o que a gente está projetando com base nos dados ali da nossa série temporal, do nosso desvio padrão, da nossa média, da nossa variação de percentual ali, da variação de ganho. A gente está montando ali uma tendência que pode ser, que pode acontecer esse tipo de evolução, de acordo com os dados históricos que nós temos. E aqui, essa linha em cinza que tem pontilhada acima e abaixo, é o que? É a margem de erro ali, 2 vezes o desvio padrão. Então, o preço pode variar um pouquinho até aqui em cima, ou pode ter essa variação até aqui embaixo. A gente está variando isso, que seria ali os nossos 5% a mais ou a menos que a gente identificou anteriormente. Então, com isso, dessa forma, a gente conseguiu fazer uma série temporal e aqui no final dela, a gente conseguiu projetar qual que pode ser essa tendência nos próximos 6 meses. A gente poderia fazer projetando 3 meses, projetando 1 ano, projetando 2 anos. Basta a gente alterar aqui esses parâmetros que a gente definiu para fazer as simulações e a gente pode projetar, fazer as projeções, as simulações da forma que a gente quiser, o período que a gente quiser.
E um outro detalhe importante é aqui, ó, esse AX0 e AX1, isso nada mais é do que o gráfico. O AX0 é o primeiro gráfico e o AX1 é o segundo gráfico. Então olha só, entrando um pouquinho mais em detalhes aqui, essa parte aqui, ó, que é a AX0, a gente tem as simulações. Então a gente vai simular até 31/3/2023, que são 6 meses para frente. A gente vai plotar aqui os resultados que a gente coletou aqui em cima, que a gente montou o nosso data frame aqui em cima com os resultados. A gente vai passar um título, a gente vai passar também uma legenda e depois projeta o gráfico na tela. O AX1 é a mesma coisa, só que o AX1, em vez da gente demonstrar simulações, a gente está demonstrando o quê? A projeção. E é aqui, nessa parte aqui, que a gente vai fazer a média dos resultados, onde a gente rodou aqui esse comando, tá? Fazendo a função, aplicando a função apply, que ela vai aplicar o quê? Essa função aqui em todo o nosso conjunto de dados de média de resultados para fazer a simulação e a projeção. Então é isso. Por isso, a gente tem dois gráficos ali, ó, o gráfico 1 e o gráfico 2. Então aqui nada mais é do que o AX0 é o que você está definindo no gráfico 1 e o AX1 no gráfico 2. E olha só, a gente ainda não finalizou. Lembra que eu comentei com vocês lá no início do vídeo, referente à data ali, que o nosso campo data, ele precisa ser o índice do nosso data frame, dos nossos dados? Vou trazer um exemplo aqui só para você ver na prática o que vai acontecer se a gente não deixar o campo como índice. Olha só, aqui eu vou importar aqui um arquivo qualquer que eu tenho, tá? Só para nível mesmo, para mostrar o que vai acontecer com relação ao índice. Olha só, a gente importou, então aqui a gente tem uma data, a distância e um tempo qualquer. Aqui, se a gente olhar o índice, olha o nosso índice, começa em 0 e vai até 81, de 1 em 1. Como a gente importou o nosso arquivo e a gente não definiu o índice, o que o Pandas faz? O que o Python faz? Para cada linha, ele determina um índice. Então, olha só, 0, 1, 2. Lembrando que no Python o índice começa em 0, por isso que é 0, 1, 2. Então, aqui a data é um campo normal e não é um índice. O índice a gente tem aqui 0, 1, 2, 3 até 81. Né? Como a gente viu aqui. Aí olha só, se a gente for fazer um plot disso para a gente ver a série temporal, não vai funcionar. Por quê? Qual que é o nosso índice lá? 0, 1, 2. Então aqui ele está entendendo, ele vai fazer o quê? Pelo índice. Só que isso não é uma série temporal, porque você não está analisando ali o ponto do dado de acordo com o período. Então o que a gente precisa fazer quando a gente for importar um arquivo de dados? A gente precisa se certificar de colocar aquela data como índice. Então aqui é mais uma dica mesmo, porque a gente sempre tem que ficar atento com isso, porque senão a nossa série temporal não vai funcionar. Então olha só, se a gente importou o arquivo, ou a gente define o índice na importação, igual eu mostrei para vocês aqui nessa linha comentada, aqui no início, olha só, tá vendo? A gente coloca index call e o nome ali da variável que vai ser o índice, ou a gente pode alterar esse índice depois. Então como que a gente faz? A gente simplesmente vai pegar aqui o nosso data frame, vai usar a propriedade setIndex, aqui data é o nome do campo, e a gente vai colocar um inPlaceTrue, que é para já ele efetivar a alteração. Agora a gente tem um índice, a data, tá vendo? E se a gente verificar aqui, olha só, os índices realmente são as datas. E se a gente fizer um plot disso, pronto, a gente tem aqui uma série temporal. Tá vendo? Aqui a gente não definiu parâmetros, nada, só para mostrar para vocês a importância de sempre lembrar disso. A data tem que ser o índice ali do nosso conjunto de dados. Esse material, esse arquivo aqui com todo esse passo a passo, esse arquivo de dados também que a gente fez aqui, esse teste final, tudo, toda essa simulação de Monte Carlo, todas essas descrições aqui que eu coloquei, bem detalhado, exemplos de campo de uso, como pode ser utilizada, como realmente surgiu a simulação de Monte Carlo, mais detalhadamente, eu vou deixar esse arquivo disponível na descrição desse vídeo para você poder fazer o download e fazer novos testes, novas simulações aí no seu computador. Nesse vídeo de hoje é isso que eu queria trazer para vocês. Eu queria mostrar um pouquinho de como funcionam as séries temporais. Elas são muito úteis nessa área de ciência de dados e ela nos ajuda a identificar e analisar uma série de coisas, uma série de fatores, simular situações. É bem legal trabalhar com séries temporais. Se você ficou com alguma dúvida, tiver alguma sugestão,
alguma observação, deixa para mim aqui nos comentários que eu te respondo o mais rápido possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo.